Uma pergunta meio política, meio teológica aqui. Tem se falado muito sobre essa questão do armamento e da autodefesa. E a pergunta é se o cristão pode usar da violência para se defender. Arma, esse tipo de coisa. Nesse ponto, eu não tenho a menor dificuldade. Eu não ando armado, eu não tenho arma em casa e não ando armado porque eu entendo que no Brasil isso é complicado e tem leis que restringem bastante e tudo mais, mas se eu morasse nos Estados Unidos, num daqueles estados que permite, já estava com a .45 na cintura há muito tempo. E se entrar um cara em casa, eu senti que a ameaça, minha família está sendo ameaçada, é no meio dos olhos, o primeiro. Assim. Tranquilo. Não tem a menor dificuldade sobre isso. Tem que entender que o mandamento que está lá, o mandamento entre os 10, que foi traduzido não matarás, ele na verdade significa não assassinarás. Significa o assassínio premeditado, culposo, em que a pessoa planejou, né? Aliás, doloso, né? Em que a pessoa planejou, executou e por motivos que não há justificativa. Na mesma Bíblia onde diz isso, que nós não devemos assassinar o nosso próximo, é a mesma Bíblia lá, é a mesma Bíblia que diz que se entrar um ladrão na sua casa à noite e você o matar, você não será culpado, né, do sangue daquele ladrão. Você está agindo em defesa própria. Então, eu não tenho a menor dificuldade com isso. Se for para defender minha família, meus filhos, minha mulher, ou minha própria integridade, havendo risco, e eu tendo condições, eu atiro para matar mesmo. Não é na perna, não. É só esclarecer aquela passagem que Jesus disse para amarmos os nossos inimigos e se alguém nos bater numa face, nós darmos a outra. O contexto ali é defesa, que nós estamos sendo agredidos por causa do Evangelho. Então é diferente. Se alguém chega e diz assim, estou num regime que me procura, me prende e diz você vai ser morto por causa do nome de Jesus, eu não vou reagir. Muitos missionários não ouviram até por causa... Entregaram a vida por conta disso. Então, quando o que está em jogo é o nome de Jesus, o Evangelho, a orientação é para que nós nos entreguemos como Cristo se entregou por nós. Agora, no que diz respeito à defesa própria da minha família, dos meus filhos, e que não tem nada a ver com o Evangelho nem nada, então eu creio que a gente tem o direito de se defender. Amém. Esse momento é muito importante, que até tem algumas dúvidas, né, sobre o que foi pregado aqui, e mais cedo você agiu um pouco mais enérgico aqui numa situação de pegar pelo colarinho, faço. E aí veio uma pergunta assim, como ser bem-aventurado sendo manso, tendo que proteger a família e às vezes ter que usar a força? Como é que faz isso, pastor? Primeiro que essa bem-aventurança não é uma característica natural, não tem nada a ver com a mansidão ali, não tem nada a ver com temperamento. A mansidão ali tem a ver com o Salmo 37. Manso de coração é aquele que não ostenta grandes coisas nessa terra. O manso é aquele que não entra em disputa por herança. O manso é aquele que não entra em disputa por posições. É o caso de Abraão e Ló. Quando foi dividir as terras, Abraão diz, se você escolher a direita, escolha a esquerda. Ah, mas se você escolher a esquerda, escolha a direita. Manso é aquele que o coração não se inflama por posições, disputas, tem a ver com isso. Senão Pedro não era bem-aventurado, porque Pedro cortava a orelha de soldado adoidado. Então, tem a ver com isso. Mas só repete o restante da pergunta. É porque você agiu um pouco mais enérgico. Sim. E aí, às vezes, a pessoa fica preocupada. Okay, exatamente. Okay. Aí tem mais. Não é só o colarinho, não. Se um bandido, e olha que eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho liberdade para falar isso aqui, meu amigo. Vamos lá, manso. Pula um assaltante, endemoniado, sob efeito de droga, com uma arma, e vai para cima dos teus filhos. E você tem uma arma legalizada na sua casa. Aproveita e já fala se tu tem arma, se pode, tá. O que você acha? O que você vai fazer? Traficante, ladrão, você é manso. Não faz isso com os meus filhos, não.
Prega fogo, meu filho. Salva tua família. Porque, entendeu? Jesus nunca incitou violência, nós não devemos ser violentos, mas nós estamos falando de defesa, legítima defesa, proteção, entendeu? Nós podemos ser enérgicos quando a integridade da nossa família espiritual e física está sendo ameaçada. Não significa que estamos sendo violentos. A violência nesse caso é quando eu deliberadamente me levanto contra uma pessoa sem motivos. Ou tento me vingar. Eu não falei de vingança, eu falei de proteção. E eu boto para correr quem ameaçar meus filhos, sim. Agora, quanto a porte de armas, isso depende do Estado. Se nós tivermos uma arma e o Estado não admite isso, não permite isso, nós somos sujeitos ao Estado. Então, estamos de forma ilegal com o Estado, estamos pecando. Uma vez que o Estado aprova, permite, e você tem isso diante das leis, e usa isso devidamente, não há nenhum problema. Nenhum problema. O mandamento que diz não matarás, o texto original ali é não assassinarás. Deus está ali proibindo o assassinato. Matar, tirar a vida de alguém, sem nenhum motivo, deliberadamente. O que eu estou defendendo aqui é a legítima defesa. É defender o seu lar e defender a sua família. É nesse caso. Se a sua família está correndo risco, vocês assistiram o vídeo do atentado ali, da tragédia, do massacre na escola de Suzana. Se você está presente ali, é um policial portando uma arma, o que é o ideal fazer? É abater o agressor. Ele está tirando a vida de dezenas, de centenas. Ele está possesso, ele está obstinado. E a maneira eficaz de resolver a situação é abatendo aquele jovem. Mas ninguém está ali tirando a vida dele por prazer. Aquilo ali é um mecanismo de defesa. É a única forma de aplacar aquele morticínio que está acontecendo ali. Então é nesse caso, não assassinarás. Legítima defesa. Eu penso dessa maneira.